Paz do Senhor, meu irmão. Aqui é o evangelista Miguel de Souza. Estamos no município de Óbidos, mais aproximadamente no povoado chamado Cantagalo, né? Você vê que aqui em minha retaguarda nós temos uma ponte e nós estamos aqui porque estamos no momento, saímos de uma escola bíblica dominical abençoada, né? Onde Deus se particularizou poderosamente conosco. E agora quero deixar com você esta mensagem de vida eterna, esta mensagem de salvação. Porque Jesus te ama e tem um plano de salvação na tua vida. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão João, no capítulo 14, e o versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando lemos esse capítulo aqui, Jesus está ali com seus discípulos, e se você observar do capítulo 13 do Evangelho de João até o capítulo 17, Jesus está sempre a sós com seus discípulos. Não tinha nenhum fariseu, não tinha ninguém de qualquer outra religião, nenhum saduceu, não tinha ninguém. Jesus estava ali então, confortando os discípulos, né? Sabendo que a sua missão estava quase que cumprida na terra. E Jesus começou então nesse capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito que eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejai-vos também. E mesmo vocês já sabeis qual é o caminho e para onde vou. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Jesus então, em resposta a essa pergunta, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para mim, essa é uma das perguntas mais importantes. Vivemos num mundo onde há muitas filosofias, vivemos num mundo onde há muitas religiões, há muitos caminhos. O nosso irmão Salomão, no livro de Provérbios, ele disse que há caminho que ao homem parece bom, mas o fim deste caminho é caminho de morte. Então, muitas vezes a pessoa percorre um caminho, mas se Jesus não estiver neste caminho, você corre o risco, porque pode ser um caminho de morte. Porque o único caminho que leva o homem a Deus é Jesus Cristo. Não é a religião, não é a filosofia, não é o pastor, não é o papa, não é o bispo, mas quem leva o homem a Deus é Jesus Cristo. E aqui o nosso irmão, ele faz esta pergunta, o apóstolo pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez você tenha procurado muitos caminhos, muitas formas de escapar da situação em que você se encontra, mas o caminho verdadeiro só existe um, que é Jesus. Quando lemos lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão Mateus, ele enfatiza sobre isso, quando Jesus disse: entrai-vos pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho para a vida, e são poucos os que entram por ele. Você vê que aqui nós, neste texto sagrado, nós observamos que existe duas portas. Existe uma porta larga e uma porta estreita. Existe dois caminhos, um apertado e um caminho espaçoso. Existe duas classes, uma classe de muitos e uma classe de poucos. E existe dois destinos, um é céu e outro é inferno. A pergunta nesse momento: de que lado é que você está? Talvez você tenha aprendido durante toda a sua juventude, a sua infância, que o inferno não existe. Mas se você crê na Bíblia, você tem que crer na veracidade do inferno. Só existe uma forma de não crer na existência do inferno se você não acreditar na Bíblia. E a Bíblia nós encontramos em torno de 23 referências da existência do inferno.
No Salmo 9, o verso 27, a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. Uma tradução diz: todos aqueles que abandonam a Deus. Então o inferno ele é tão real. O próprio Jesus Cristo falou que o inferno existe. Se você crê nos ensinamentos de Cristo, você tem que acreditar no inferno. Quando nós trazemos esta passagem para você falando sobre o inferno, a ideia não é levar você a ter medo do inferno, não. É só conscientizar você de que o inferno existe e que os ímpios serão lançados no inferno. Jesus disse que no inferno o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Então esta é uma realidade. Mas nós estamos aqui para pregar sobre o céu. Você precisa entregar sua vida a Cristo, para que você possa ter uma eternidade feliz. Nós vemos vários relatos bíblicos sobre a existência do céu e vários relatos bíblicos sobre a existência do inferno. É uma realidade. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, ele está querendo levar você a um lugar seguro, a um porto seguro. Essa é a ideia de Deus, este é um pensamento de Deus, que você possa se apegar a Cristo, entregar a sua vida a Ele. Você tem que ser consciente de que não existe nenhuma outra forma de chegar a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Talvez você seja uma pessoa que pratica boas obras, talvez você seja uma pessoa que dá esmola. Nós temos no livro de Atos, no capítulo 10, um moço chamado Cornélio. A Bíblia diz que ele era um homem da corte chamada italiana, mas este homem teve uma visão, e naquela visão, a Bíblia Sagrada nos diz que o anjo do Senhor apareceu a Cornélio e disse: olha, Cornélio, vai à casa de um homem chamado Pedro e ele te dirá o que tu deves fazer, porque o Senhor tem visto as tuas orações, tem ouvido as tuas orações, ele tem visto as tuas esmolas. Você vê que mesmo sendo um homem de oração, como uma pessoa, ele era um cidadão romano, mas por viver no meio de muitos judeus, ele começou a ouvir os ensinamentos, talvez, dos fariseus, e começou a pensar de maneira diferente. Então ele dava esmola. A Bíblia diz que ele de contínuo orava a Deus. O que é orar a Deus? É conversar com Deus, é expressar do fundo do nosso coração nosso sentimento à pessoa de Deus. E a gente vê que Cornélio era este homem, era um homem que orava. Entendemos que ele era um homem religioso, ele era um homem que praticava as boas obras, mas não bastou só ele praticar boas obras, porque o anjo, quando apareceu a ele, o qual disse: Cornélio, ele fixando os olhos naquele anjo do Senhor, o anjo do Senhor enfatizou, relatou todas as suas ações, todos os seus comportamentos bons que ele tinha, eram louváveis diante de Deus, louváveis diante da sociedade. Mas o Cornélio precisava saber que só as suas obras não eram suficientes para salvá-lo. Nós, como servo de Deus, nós praticamos boas obras, não é para ser salvo, mas nós praticamos obras porque somos salvos. A nossa salvação, ela não vem pelas nossas obras. O amado irmão Paulo, escrevendo no livro de Efésios, capítulo 2, o versículo 8 e o versículo 9, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. O nosso irmão Cornélio poderia ser um homem salvo, mas ele precisou enviar alguém até a cidade de Jope e procurar pelo nosso irmão Pedro, para que o irmão Pedro viesse a ele e trouxesse um esclarecimento sobre a eternidade, sobre o plano de Deus, sobre a pessoa de Jesus Cristo. E o nosso irmão Pedro então assim fez, depois também de ter uma visão maravilhosa, que naquela visão ele estava tendo um êxtase, né? Alguém na casa em que ele estava, alguém estava fazendo alimentação, e Pedro agora se ausentou dali e teve um êxtase, né? Ou seja, um arrebatamento de sentido. E ele viu que desceu do céu um lençol com todos os tipos de animais quadrúpedes, aqueles animais impuros para um judeu na época. E aquela voz dizia: Pedro, levanta, mata e come. Ele disse: como eu poderia eu comer coisa comum ou imunda? Porque nunca entrou na minha boca este tipo de alimentação. Para um judeu aquilo ali seria uma afronta. Por 2 vezes apareceu aquele lençol e depois, então aquele lençol recolheu-se ao céu. E em seguida a palavra de Deus nos diz que os homens que Cornélio havia enviado a Pedro estavam ali.
a gente vê que Pedro começou a entender qual era o propósito de Deus. E agora o nosso irmão Pedro vem até Cornélio e ali traz o esclarecimento sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo. É o único caminho de salvação. O caminho de salvação não era as suas obras, porque se as obras de Cornélio tivessem poder para salvá-lo, o Senhor não teria mandado ele até a casa do irmão Pedro para vir trazer o esclarecimento, a revelação da palavra de Deus. Talvez você, meu amigo, é um leitor da Bíblia, talvez você, meu amigo, é um religioso, mas não basta ser um religioso. Você tem que entender que a salvação é só por meio de Jesus Cristo. Jesus te ama, tem um plano de salvação na tua vida. E a Bíblia diz que a vontade de Deus não é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que Deus em Cristo nos abençoe. E eu oro diariamente por você que é inscrito nesse canal e quero contar com você também. Continue assistindo essas mensagens, compartilhando essas mensagens, divulgando este canal para que nós possamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo aos perdidos pecadores. Que Deus em Cristo nos abençoe, então, e até o próximo.